Olá! Sejam muito bem-vindos ao Concursos Descomplicados. Hoje a gente vai fazer uma análise super especial para simplificar a sintaxe da língua portuguesa de uma vez por todas. Vamos mergulhar naquelas estruturas que, olha, costumam ser o verdadeiro terror nas provas. O agente da passiva, os verbos de ligação e, para fechar com chave de ouro, um roteiro de análise sintática que é o verdadeiro mapa da mina para gabaritar. Bora lá? Mas antes da gente colocar a mão na massa, um recadinho rápido. O espaço de comentários aqui embaixo é o nosso fórum de dúvidas oficial. Então, quem está assistindo, sinta-se à vontade para interagir, responder aos colegas e debater os conceitos. Esse aprendizado colaborativo é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima para alcançar aquela tão sonhada aprovação. Não deixem de participar, hein? Bom, a nossa explicação de hoje está dividida em 4 módulos bem diretos. Primeiro, a gente passa pelo agente da passiva. Depois, vamos desmistificar o verbo de ligação. Em seguida, tem uma dica de ouro imperdível e, no final, amarramos tudo com o roteiro de análise sintática completinho. Vamos direto ao assunto com o nosso primeiro módulo, a mecânica do agente da passiva. O que é isso, afinal? A definição é bem clara. O agente da passiva é simplesmente aquele termo, que está sempre associado ao verbo, e que revela quem está, de fato, executando a ação. E aqui tem um detalhe absolutamente crucial. Prestem atenção. Ele sempre vem acompanhado da preposição por e as contrações dela, tipo pelo, pela, pelos e pelas. Ou seja, não existe agente da passiva solto por aí na frase sem essa marcação da preposição. Combinado? Vamos ver isso na prática, que fica bem mais fácil. Pensem na frase: o churrasco foi feito por Rafael. Aqui fica nítido que a estrutura precisa de uma regra básica, que é a presença de uma locução verbal. Reparem que temos o verbo auxiliar foi, junto com o particípio feito. Vale lembrar que os particípios regulares terminam em ado, edo ou ido. E aí a gente pergunta, quem executou a ação maravilhosa de fazer o churrasco? O Rafael. Então, por Rafael é o nosso agente da passiva, puro e simples. Agora deem uma olhada na mágica da transformação sintática acontecendo. Se a gente comparar a voz ativa com a voz passiva, a regra é praticamente matemática. De um lado, na voz ativa, o vaqueiro conduziu os bois. O vaqueiro é o sujeito que pratica a ação, certo? E os bois recebem. Agora, invertendo para a voz passiva, do outro lado, os bois foram conduzidos pelo vaqueiro. O antigo objeto direto, os bois, vira o sujeito paciente. E o nosso sujeito original da ativa, o vaqueiro, se transforma exatamente no agente da passiva, pelo vaqueiro. Entender e visualizar essa inversão é literalmente vital para não cair em pegadinha de prova. Maravilha! Passando agora para o nosso segundo grande conceito, o verbo de ligação. Diferente daqueles verbos de ação que a gente conhece bem, o verbo de ligação não faz nada disso. A função dele é ser uma ponte, estritamente uma ponte. Ele liga o sujeito a uma característica, a um estado ou a uma qualidade. É como se fosse um conector lógico ali no meio da oração, só ligando os pontos. Mas olha só, muito cuidado agora, porque na hora da prova o contexto é rei. O mesmíssimo verbo pode agir de formas completamente diferentes. No primeiro exemplo, ele está doente. O verbo estar funciona certinho como verbo de ligação, grudando o sujeito no estado dele, que é doente. Agora, no segundo cenário, ela está em Maceió. Opa, mudou tudo. Aqui o verbo não está ligando uma qualidade, ele está indicando um lugar, junto com o adjunto adverbial em Maceió. Então, nesse caso, ele é um verbo intransitivo. As bancas adoram, mas adoram mesmo testar se a gente percebe essa diferença de contexto. E é justamente para evitar qualquer branco ou confusão com esses contextos que a gente entra no nosso terceiro módulo, a dica de ouro. Eu apresento a vocês o teste da pluralização. É bem simples. Bateu aquela dúvida na oração no meio da prova? Joga a frase inteira para o plural. Se absolutamente tudo virar plural, bingo, é um verbo de ligação. Se a resposta for não, ou seja, se alguma palavrinha ali travar e ficar no singular, o verbo com certeza é transitivo ou intransitivo. É uma lógica rápida e muito certeira. Vamos aplicar para ver como funciona na real. Pegando a primeira frase, ele está doente. Passando para o plural fica, eles estão doentes. Tudo pluralizou? Sim, então está é verbo de ligação. Agora a outra, ele está em Maceió. No plural, eles estão em Maceió. Percebam que a palavra Maceió não vai para o plural de jeito nenhum, ela continua no singular. Como nem tudo acompanhou a flexão, a gente confirma na hora que o verbo é intransitivo. Essa sacada bobinha economiza minutos de ouro na resolução das questões, podem apostar. Com todos esses conceitos super frescos na cabeça, chegou a hora de juntar tudo no nosso quarto módulo,
o roteiro de análise sintática, um fluxograma passo a passo. Qualquer análise sintática que se preze tem que começar pelo verbo, não tem jeito. Passo 1, circule o verbo. Passo 2, olhe bem para ele e veja se é impessoal. Se for, a gente já sabe que o sujeito é inexistente e já pula de fase. Agora, se não for impessoal, vamos ao passo 3, que é identificar o sujeito fazendo aquela pergunta clássica. Quem é que mais o verbo? A resposta vai te dizer se o sujeito é determinado, indeterminado, oculto, paciente ou passivo. O verbo é o grande chefão da frase. Tudo gira em torno dele. Sujeito resolvido? Ótimo. O roteiro avança. Passo 4. O verbo indica alguma qualidade ou estado? Aqui a gente usa a nossa dica de ouro da pluralização. Se indicar estado, temos um verbo de ligação e logo em seguida achamos o predicativo do sujeito. Se não indicar estado, vamos por passo 5. Voltamos no verbo e vemos se ele é transitivo, ou seja, se ele pede um complemento. Sendo transitivo, a gente caça os objetos, direto ou indireto. Se a ação não transita para canto nenhum, ele é intransitivo e fim de papo. E aí entramos nos estágios de refinamento. Passo 6. Tem alguma locução verbal passiva na área? Tipo o verbo auxiliar mais um particípio terminado em ado ou ido? Se tiver, estamos diante da voz passiva, e a missão é achar o nosso famoso agente da passiva, igualzinho a gente viu no começo. Por último, o passo 7. Sobrou mais alguma coisa na oração? Esses termos que ficam ali sobrando na periferia, quase sempre são os adjuntos adverbiais, que vão dar aquela ideia de tempo, lugar, modo, causa, intensidade. E pronto, seguindo isso, a sua análise sintática sai absolutamente redondinha. Então, olhando para todo esse fluxograma lógico, fica uma reflexão bem importante para quem está nessa luta pela aprovação. Qual desses 7 passos do nosso roteiro é o que mais costuma derrubar a galera despreparada na sua banca específica? Será que é a pegadinha do contexto no verbo de ligação? Ou, quem sabe, a identificação do agente da passiva disfarçado? Contem para mim aqui nos comentários. Vamos continuar esse debate lá embaixo. Muito obrigado por acompanharem essa explicação e até a próxima análise.